Médico relata momento sobrenatural. Dr. Fernando Lemes, médico coloproctologista, relatou algumas de suas experiências do mundo sobrenatural. Uma de suas experiências sobrenaturais foi que um dia, um paciente no dia da revisão disse estar incomodada com algo, e o doutor, percebendo, também disse que percebeu o mesmo dela. A paciente então relata algo, não sabendo que o doutor era evangélico. Ela diz: doutor, eu estou intrigada com algo que eu vi na hora da operação. Vi alguém acima do Senhor, com o formato do rosto de Cristo, e do ladinho do Senhor, com a mão no queixo, e do lado tinha seres que pareciam anjos, mas como eu sou ateia, doutor, eu não acredito nessas coisas. Aquele ser ficou todo o tempo olhando para o Senhor. Então eu disse para ela: não foi ilusão. Esse é meu amigo, que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer, para a senhora confiar. Outra paciente também relatou ver anjos passeando na hora da cirurgia. O doutor diz também que médicos são céticos. Médicos não acreditam em nada. O doutor também relata outra experiência sobrenatural que parecia um filme de terror. Em uma madrugada, fui chamado e na época eu era residente. Estava meio que afastado da igreja, um pé no mundo e outro na igreja. Nunca saí da igreja, mas acabei perdendo um pouco a convicção. Mas um dia me chamaram e fui, com aproximadamente umas 10 pessoas, mais enfermeiros no quarto. E aí começamos a reanimar um paciente por 30 minutos, que é a regra de tempo mundial para reanimação. Como cheguei primeiro para reanimar, então fui responsável pela equipe. Eu estava no comando. Passado os 30 minutos, o paciente não voltou. Pedi para mais alguns minutos e nada. E esse paciente era um paciente que a minha equipe tinha operado. E eu prometi aos parentes que ele voltaria no outro dia. Paciente com câncer de pâncreas. Minha ânsia para mais tempo de reanimação foi para que ele retornasse, porque prometi à família o retorno dele. Confirmado a morte, foi tirado os equipamentos. Minutos depois, esse homem começa a retorcer na cama. Esse paciente retorceu de uma forma estranha. Eram 3 e pouco da madrugada e todos saíram do quarto. Ninguém ficou, somente eu. No quarto havia 6 pessoas, quarto de SUS, e todos não quiseram ficar ali. Somente eu fiquei ali com aquele paciente. A luz enfraqueceu e era como se fosse filme de terror. Com os meus olhos eu vi os espíritos maus buscando a alma daquele homem. E aquele homem gritava, não querendo ir. E vi que aquela experiência era para mim. Foi aí que vi que essa vida é passageira. Depois dessa vida, tudo está recém começando. Depois que aqueles vultos se aproximaram daquele paciente, eles saíram por uma janela de madeira e sumiram com a alma daquele homem. A eternidade é uma realidade. Alma e espírito são eternos. E é aqui nessa terra que a gente decide tudo. Não podemos perder a oportunidade de falar de Deus. Toda a minha equipe e eu entrego nas mãos de Deus, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa salvar. Que sejamos um veículo de bênçãos na vida das pessoas, disse o médico.
Essa foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre. Só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, minha equipe. Eu era ainda residente. E sabe quando tu tá na juventude que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe? Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sim. Né? E aí chamaram. E aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente lá, né? Mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Isso é pra mim. Lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Começou a mexer. Só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou em... Rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um SUS, quarto grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Porque o negócio aí é comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada. Quem me conhece sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror. Guilherme. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, Guilherme, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Você viu vultos escuros e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir pro lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo, no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem tá ouvindo vai saber qual hospital que eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só pra alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo tá recém começando. Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu, acabou tudo, ele morreu. Buscaram a alma dele.